Neste trabalho, vamos analisar o capítulo 10 do livro Do Seu Jeito História, que aborda o imperialismo. Mas o que é o imperialismo? De forma geral, o imperialismo ele foi um processo que ocorreu principalmente no século XIX, caracterizado pela expansão das potências europeias sobre os territórios da África e da Ásia. Esse movimento esteve diretamente ligado ao avanço do capitalismo, já que os países industrializados buscavam ampliar seus mercados consumidores, obter matérias-primas e garantir novos espaços para investimento. No entanto, ao analisar o capítulo, percebemos que o imperialismo não pode ser entendido apenas como um fenômeno político ou econômico. O livro apresenta uma abordagem mais ampla, mostrando também os impactos sociais e culturais desse processo. Isso inclui, por exemplo, as transformações nas sociedades dominadas, a imposição de valores europeus e as consequências dessas relações de poder que ainda refletem no mundo atual. Então, a partir dessa análise geral, nas próximas falas serão aprofundados alguns pontos importantes, como a influência da escola dos análises na forma de abordar o conteúdo, a proposta de uma história mais problematizadora, a valorização dos aspectos sociais e culturais, e também a relação do tema com outras áreas de conhecimento, como a economia, a sociologia e a geografia. Os análises defendem uma forma de estudar a história mais ampla. Eles não focam só em grandes líderes ou acontecimentos políticos, mas eles também focam nos aspectos sociais, culturais e econômicos. A gente percebe isso no capítulo porque ele não fala só da Europa como protagonista, mas ele também cita a África e a Ásia, e ele destaca como esses povos foram afetados pelo imperialismo. Além disso, o livro também mostra que os povos africanos não foram passivos, ou seja, que eles sim resistiram à dominação europeia, o que já é uma visão mais atual da história. O capítulo também usa diferentes tipos de fontes, não só os textos escritos, mas também usa imagens e outros elementos, o que também é uma característica dessa abordagem mais ampla. Então, dá para ver que o capítulo segue essa linha dos análises, porque ele amplia o olhar histórico e valoriza diferentes sujeitos e experiências. O livro ele não só explica, mas faz com que a gente pense. Por exemplo, o fardo do homem branco. No capítulo ele questiona, né? Como os europeus e os estadunidenses eles consideravam-se superiores às sociedades por eles exploravam, né? Embora eles dissessem, afirmassem que não fariam como os europeus, os estadunidenses, ou seja, eles não tirariam a liberdade, né, e a autonomia das nações da América, eles acabaram fazendo, sob a alegação de se acharem superiores e por serem brancos de origem inglesa. E tendo de carregar o fardo que tem origem no poema, né, que se chama o fardo do Homem Branco. Aí nesse poema tem um símbolo do imperialismo inglês, onde o autor mostra quais seriam esses fardos. E entre eles está o de levar civilização, educação, liberdade, religião e cura de doenças aos povos inferiores, né, que eles achavam inferiores. Os estudiosos como Evo Trindade, Severino, Carlos Carvalho afirmaram que a colonização era que eles consideravam como o fardo do homem branco, era uma falácia, ou seja, era um pretexto de manipulação ideológica para justificar o injustificável. A proposta de alargamento histórico, proposta pelos análises, também é explícita na formulação do livro, né? Percebe-se isso na abordagem da consolidação do capitalismo, que é
o estudo não só do fato que ocorreu no imperialismo, mas também todas as camadas. Tanto na camada econômica, que é falando sobre a consolidação do capitalismo no final do século XIX, impulsionado pelo fator industrial e imperialista. Também tem a nova linha do pensamento, que permite compreender não apenas a noção do que foi o imperialismo, mas também compreender o que esse evento histórico desencadeou em outras esferas, incluindo até nos dias atuais. A história baseada no modelo dos análises passa a ser total de todas as atividades humanas, ou seja, ela nos permite compreender como foi a resistência africana, as nações imperialistas europeias e as consequências do imperialismo no continente africano, não apenas da ausência de autonomia nativa sobre o próprio território, mas também as consequências do ponto de vista econômico, social, cultural, ou seja, a interdisciplinaridade com esse método de uma história total nos ajuda a extrair de um pequeno capítulo sobre o imperialismo todo o processo estrutural que moldou a mentalidade e as estruturas socioeconômicas globais. Olá, me chamo Erisvaldo da Silva Carvalho. Vou falar um pouco sobre a questão da interdisciplinaridade, que está presente no capítulo 10, Imperialismo, do livro Do Seu Jeito História. A análise interdisciplinar desse capítulo evidencia como o conteúdo histórico dialoga diretamente com outras áreas do conhecimento. Por exemplo, no campo da economia, o capítulo aborda o desenvolvimento do capitalismo, destacando suas origens, transformações e impactos ao longo do tempo. Essa relação permite compreender como os sistemas econômicos influenciam a organização das sociedades, a produção de riquezas e as relações do trabalho. Na sociologia, o texto evidencia a desigualdade social como um fenômeno histórico e estrutural, mostrando como diferentes grupos sociais foram afetados de maneira desigual pelos os processos econômicos e políticos. Essa abordagem contribui para uma reflexão crítica sobre injustiças sociais que ainda estão presentes nas sociedades de hoje em dia. Já na geografia, esse capítulo fala sobre a expansão territorial, analisando como a ocupação de espaços, as migrações e a exploração de territórios estão ligadas a interesses econômicos e políticos, especialmente no contexto da formação das sociedades capitalistas. Além disso, esse conteúdo estabelece conexões com a atualidade, com o mundo de hoje, principalmente ao tratar sobre uma questão muito importante, que é o mundo do trabalho, na qual é percebido como as transformações históricas influenciam as formas atuais de trabalho. Como essas transformações históricas influenciam nas formas atuais de trabalho, né? Incluindo questões como precarização, desigualdade de oportunidades e novas dinâmicas profissionais. A Escola dos Análises exerceu uma influência marcante no conteúdo do livro didático Do Seu Jeito História, manifestando-se em diversas perspectivas. A abordagem interdisciplinar é uma delas, combinando a história com outras disciplinas, como sociologia, economia e antropologia, para abordar os aspectos econômicos, políticos e culturais do imperialismo de forma ampla. Isso possibilita uma compreensão mais aprofundada das complexas relações que configuram o imperialismo e seus efeitos. O enfoque nas estruturas sociais e econômicas é outro ponto crucial. Ao examinar a base que molda a história, o livro analisa o alicerce econômicos e políticos que impulsionaram
a expansão imperialista. Essa perspectiva ajuda a entender como as dinâmicas de poder e as diferenças sociais foram fundamentais para a propagação imperialista. Além disso, o uso de fontes variadas é incorporado, incluindo fontes primárias e secundárias, como textos, imagens e mapa. O livro ilustra o imperialismo de maneira rica e contextualizada. Isso enriquece a narrativa histórica e proporciona ao leitor uma visão mais completa dos eventos. O livro também apresenta questões e problemas que estimulam o leitor a pensar sobre o imperialismo e seus impactos. Essa abordagem contribui para uma compreensão mais profunda do tema, promovendo uma análise crítica das consequências do imperialismo até os dias atuais. Portanto, a influência da escola dos análises do livro didático resulta em uma abordagem abrangente e crítica do imperialismo, preparando os leitores para uma compreensão mais profunda e contextualizada desse importante período.